Da série Respondendo Perguntas, veio a seguinte: pensando no mercado de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, qual é o setor mais promissor, o setor público ou o setor privado? Essa pergunta veio de um dos alunos que vai participar da Maratona de Adequação à LGPD na prática, que vai começar dia 10 de julho. De 10 a 30 de julho, nós teremos a Maratona de Adequação à LGPD na prática, mais de 25 horas de conteúdo online e gratuito, da teoria até a prática, incluindo a simulação da adequação de uma empresa à LGPD com a sua participação. Quer se inscrever e participar desse que é o maior evento gratuito em horas aulas de LGPD do Brasil? O link está aqui na descrição desse vídeo. Falar nisso, aqui neste canal eu ajudo as pessoas a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e se este conteúdo fizer sentido para você, antes de ir embora, deixe o seu like. Qual é o mercado mais promissor pensando em adequação à LGPD? O mercado público, o setor público ou o setor privado? Primeiro, nós temos que analisar os dois. Primeira coisa, o poder público, apesar dele ter instituído a Lei Geral de Proteção de Dados e trazer a obrigatoriedade de todos, sem exceção, e presta atenção nessa informação, todos, sem exceção, todos os órgãos públicos e todos os CNPJs, inclusive os profissionais autônomos, precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Não existe nenhum tipo de isenção. Existe sim uma flexibilização para as pequenas e médias empresas. Elas têm 4 flexibilizações que a gente pode tratar delas em outro vídeo, mas não estão dispensadas de se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem, pensando neste mercado que ele engloba a todos, qual é o setor mais promissor? Vamos analisar primeiro o setor público. O setor público nós temos alguns probleminhas, algumas barreiras de entrada. Se você não for funcionário público, se você não estiver em uma função pública, para que você possa adequar um órgão público à Lei Geral de Proteção de Dados, necessariamente você vai precisar participar de uma licitação. Então, a primeira barreira de entrada, ou ser um funcionário público, ou estar em uma função pública, ou participar de uma licitação. Não tem como você fazer uma adequação se não tiver essas duas variáveis. É impossível você chegar lá no órgão público e falar: olha, quero aqui minha empresa ou minha consultoria, ou mesmo eu, pessoa física, quero fazer a adequação desse órgão público. Não. Obrigatoriamente haverá uma licitação, porque um processo de adequação à LGPD em órgão público, pelo volume de dados tratados, é um valor alto e isso não vai poder ser através de dispensa de licitação. Número 2, barreira de entrada para o setor público. O setor público, ele é muito moroso, então as decisões ali dentro são muito morosas. Eu tenho 3 alunos, dentre os 500, mais de 500 que eu tenho, 3 são DPOs de prefeituras. 2 no interior de São Paulo e 1 lá em Rondônia. Rondônia ou Roraima? Tô confusa aqui, depois eu vejo. E eles me relatam a mesma coisa. Tudo bem, me nomearam como DPO, mas não estão me deixando fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque os líderes, né, da prefeitura ficam colocando dificuldades, porque o ser humano, ele é avesso a mudanças, ele não quer mudar, ele quer que faça tudo como sempre foi feito. E um processo de adequação à LGPD, ele muda todos os processos internos no que tange ao tratamento de dados pessoais em todos os setores daquele órgão público. Então, mesmo que a prefeitura já tenha, ou um outro órgão público já tenha a intenção de fazer a adequação, na hora do vamos ver, nós temos muita barreira, muita resistência dos gestores públicos. Então, esses são os principais problemas na área pública. Silvia, e na área privada? Na área privada nós temos mais de 20 milhões ou quase 21 milhões de CNPJ, já tivemos mais de 21 milhões, mas com a pandemia alguns infelizmente fecharam, estamos com quase 21 milhões novamente e todos eles precisam se adequar. Só que ainda a maioria esmagadora deles não procuraram
um processo de adequação. E aí eu quero fazer uma conta simples com vocês. Vamos colocar um número de 21 milhões. Se você colocar um número redondo de 21 milhões e dividir por 350 mil profissionais, que é o que o mercado demandaria, cada um de nós estaria responsável pela adequação e monitoramento de 65 empresas. Imagina você ter 65 contratos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e monitoramento, todo mundo estaria muito bem, graças a Deus. Só que não é isso que acontece. Hoje, no Brasil, nós não temos nem 15 mil profissionais. Isso quer dizer que se o mercado demandaria mais de 350 mil e não temos nem 15 mil atuantes, isso significa que é um mercado que é um mar azul, ou seja, é um mercado ótimo para você entrar, porque é um mercado com baixa resistência, a necessidade de adequação, que é uma obrigação legal, não tem como sair disso. Inclusive, se você ouvir alguém falando, não, o meu jurídico ou o meu contador diz que a minha empresa não precisa se adequar. Isso não é verdade. Talvez ele não entenda da Lei Geral de Proteção de Dados e por medo de perder você como cliente está dizendo que não precisa. Mas eu vou recapitular. Nenhuma empresa, seja pública ou privada, foi isenta de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, empresas que não têm fins lucrativos, como ONGs, como igrejas, por exemplo, têm que se adequar também, principalmente igrejas, porque tratam de dados sensíveis. Todo dado de convicção religiosa é considerado um dado sensível. Então, ninguém, absolutamente ninguém, não há uma única exceção de uma empresa pública ou privada que teve a isenção de se adequar à LGPD. Todos precisam se adequar. Então, é um mercado praticamente virgem, muito promissor e que está pagando muito bem. E aí a gente vai para a máxima, né, do mercado. Quando a demanda é alta e o número de profissionais é baixo, o valor dos contratos ainda é muito alto. Então, não perca a oportunidade de entrar nesse mercado. Se você está aí meio estagnado na tua carreira, ou quer mudar de carreira, ou está enxergando na Lei Geral de Proteção de Dados uma grande oportunidade de monetizar, eu vou te falar, este é o teu lugar. Então se inscreve na Maratona de Adequação à LGPD na prática, que ela é gratuita, o link tá aqui na descrição desse vídeo e vem entender porque essa é a maior oportunidade dos últimos 32 anos e eu te vejo lá.